Bem-vindos ao Estúdio X. Essa já é a 7ª edição do Nova Arquitetura Carioca. Com esses 3 palestrantes de hoje, já vão ser 20 os escritórios apresentando nessa série. Eu acho que isso é um número que denota que existe boa arquitetura sendo produzida na cidade, existe gente interessante. É uma questão, enfim, um pouco da gente prospectar e ver como esses talentos eles conseguem ter mais acesso, ter mais visibilidade, produzir mais. Só vou dar um rápido convite aqui. No dia 3/6, a gente vai ter uma palestra com o Fernando Lara, que é professor da Universidade do Texas, e ela vai ser uma palestra focada nas intervenções do poder público nas políticas de contratação de projetos. Como é que isso acontece no Brasil e como é que isso acontece em outros lugares da América Latina. Então, para quem está interessado nesse debate sobre esses processos, eu acho que vai ser uma apresentação bem interessante. A gente já confirmou também para agosto, no dia 5, Marcos Acaiaba, arquiteto de São Paulo, que tem uma produção bastante ímpar, out of the box, trocadilho. No dia 12/8, o José Maria Montaner, que é um arquiteto catalão, também vai fazer uma apresentação aqui com o tema de arquitetura e política nos dias de hoje. Bom, hoje nós temos 3 convidados. O terceiro convidado será o último a apresentar, logicamente, é o Daniel Guzmão. Ele está preso no trânsito, mas ele vai chegar a tempo, né? O Daniel Guzmão é formado em arquitetura e urbanismo pela FRJ, tem um mestrado na Universidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos. E nos seus 18 anos de experiência profissional, ele tem mais de 100 projetos arquitetônicos e urbanísticos no Brasil e fora dele. E ele é sócio fundador do escritório Daniel Guzmão Arquitetos Associados, tem a sede no Flamengo e trabalhou junto com a Econ no projeto do Parque Urbano. O Rodrigo Azevedo, do escritório AA, Agência Azevedo de Arquitetura, ele se formou na FRJ, comigo com o Miguel, em 97. Foi professor substituto na FAO também em 2004 e 2006, secretário de projeto urbano na Prefeitura de Nova Iguaçu de 2005 a 2007. Entre 2008 e 2009 ele fez mestrado na EA, Architectural Association em London, no curso de Housing and Urbanism. É titular da agência AA desde 2002, desenvolve projetos na área de Master Plan, Arquitetura, Restauração e Estratégia Urbana. E o Pedro Varelo e Calafate são do recém-constituído GRUA. Eles se formaram em 2011 na FRJ, quer dizer, 2011 o Pedro na FRJ e o Caio em 2010 na PUC, e vocês dois estão no mestrado, nas suas respectivas instituições. Isso aqui é fidelidade. Na área de teoria de projeto. O Pedro Varela é coautor do livro Rio Metropolitano, que fez parte da primeira Nova Arquitetura Carioca 1, e o Calafate foi editor da revista Nós. E eles dois integram também a equipe vencedora do projeto da Fundação Casa de Rui Barbosa. Vamos começar com vocês? Eu vou só botar a bateria aqui. Acho que acabou. Recentemente, também não poderia ser diferente, a gente se formou recentemente também.
e é construído, enfim, tem uma formação que cresce e diminui em função de cada projeto. Eu e Caio estamos em todos os projetos, mas o Sérgio Garcia Gasco e a Fabiana Araújo, que estão ali, atualmente também trabalham com a gente e fizeram parte da equipe vencedora do Rui Barbosa. O Sérgio já está há mais tempo, já faz um ano que ele está trabalhando com a gente. Então, a gente escolheu para apresentar aqui hoje esses 3 projetos, que são projetos que dialogam entre si, mas têm tamanhos muito diferentes. O primeiro é uma intervenção no edifício Caledônia, projeto do Lúcio Costa, no Parque Guinda, de 52, que tem, somando os 2 pontos de intervenção, 15 metros quadrados. O segundo projeto é o Instituto Vital Brasil, que é um projeto de 43, do arquiteto Álvaro Vital Brasil, que tem 5.000 metros quadrados, um campus, enfim, uma situação muito mais ampla. E o acervo da Casa de Rui Barbosa, que é esse concurso do qual a gente saiu vencedor no final do ano passado e atualmente está desenvolvendo. Outra coincidência entre esses projetos é a localização geográfica deles. A gente brinca que a gente está em volta da Bahia ainda, né? Dá para tem outro aqui. Com pequena quadro de Google Earth, você consegue ter os três edifícios. A Rui Barbosa, o Parque Guinda e no outro lado da Bahia o Instituto Vital Brasil, em Niterói. Então a gente vai começar pelo edifício Caledônia. Outra coisa em comum desses 3 projetos, que são projetos de intervenção em espaços já construídos. Não são objetos autônomos, enfim, eles têm uma ligação intrínseca com os edifícios adjacentes a eles. E vale ressaltar que são projetos construídos na alta modernidade, digamos, no momento de exacerbação da modernidade. De alguma maneira são projetos de intervenção em um patrimônio que ainda já é considerado um patrimônio histórico, mas não está na concepção de patrimônio, ou seja, é uma intervenção em edifícios modernos, que é um tema que a gente tem desenvolvido e se interessado. O moderno passa a ser entendido como patrimônio, né, muito recentemente, então, de fato, seria impossível que esses projetos fossem realizados há 20 anos atrás. Então, o edifício Caledônia é esse segundo edifício aqui. O Parque Guinda é todo um plano do Lúcio Costa. Originalmente, ele projetou 6 edifícios, mas só foram construídos 3. O Bristol, o Sintra e o Caledônia. Os outros 3 foram construídos posteriormente, não por ele, mas pelos irmãos Roberto. E esse projeto é no edifício Caledônia, ou seja, o terceiro edifício do Parque Guinda. Então eu acho que todo mundo deve conhecer esse projeto. Para a gente é uma grande referência, talvez a maior referência em termos de habitação coletiva que a gente tem a oportunidade de conhecer. E tem um aspecto que para a gente é fundamental nesses 3 edifícios, que é a continuidade espacial do espaço privado em direção ao espaço público, né? A difusão dessa fronteira entre público e privado. Você sai do elevador e você já está no mesmo espaço do passeio e depois do parque. É legal falar também que os edifícios do Parque Guinda, eles são uma espécie de protótipo para os superquadros de Brasília. Isso se vê muito claramente lá no parque. E aí o que aconteceu foi que nos anos 80 houve essa intervenção um pouco para adequar as condições espaciais do edifício às demandas atuais da cidade, enfim, ao apelo por segurança que os próprios moradores tinham. E foi feita essa intervenção meio desastrada, na nossa opinião, e faz 2 anos a gente teve a oportunidade de repensar esse pilotipo. Só para falar um pouco mais claramente, o projeto original do Lúcio Costa não tinha nenhuma barreira física entre o elevador e o espaço da rua. Como o pilotinho é aberto, qualquer um poderia chegar direto ao elevador. Então, na década de 80, como o Pedro falou, o edifício anterior foi assaltado e resolveu gradear
como a gente vê muito nos prédios hoje em dia. Mas, por outro lado, o edifício Caledônia resolveu construir um bunker, né, que é um pouco... E a intervenção que foi realizada, de uma maneira, tornou a portaria, o espaço de transição público-privado, um espaço totalmente hermético. E, na verdade, a nossa intervenção partiu um pouco de uma pesquisa de que tipo de dispositivo, de estratégia a gente poderia fazer para que, não de alguma maneira resgatar essa fluidez total entre o espaço público e privado, mas através de filtros fazer com que esse espaço de transição fosse mais interessante para a cidade, de alguma maneira. Então, a intervenção é basicamente composta por uma estrutura leve de alumínio e um fechamento paralelo à rua com brises de madeira. A estratégia foi, de alguma maneira, liberar o fogo de gesso que tinha sido colocado, né, na década de 80, de alguma maneira soltando a intervenção contemporânea do edifício moderno, e, por outro lado, através da reconstituição do piso de pedra portuguesa interno, gerar uma continuidade do espaço da rua, o espaço do parque, na verdade, né, com esse interior que a gente fez questão de deixar o mínimo espaço necessário. Aí você vê as dois pontos de intervenção, né? São 2 elevadores que dão acesso a 2 apartamentos cada um. A continuidade do piso de pedra portuguesa. E um trabalho dessa escala, né, de 15 metros quadrados, 7 e pouco cada um, nos permitiu chegar muito perto dos detalhes e trabalhar a linguagem dessa intervenção de uma forma muito apurada. E a gente procurou distinguir os elementos estruturais dos elementos de vedação através desses perfis de alumínio que suportam esse plano de brises horizontais e, de alguma forma, também diferenciar a operação contemporânea da original. Eu gosto muito dessa foto porque mostra, né, esses 2 filtros, assim, esses 2 momentos só juntos. Bom, o Instituto Vital Brasil é o segundo projeto, é um projeto de 43 do Álvaro Vital Brasil. Para quem não conhece, fica em Niterói, é um instituto da saúde. Enfim, por conta da dimensão do projeto e da complexidade desse trabalho, é uma equipe muito maior, né, que foi responsável pelo desenvolvimento desse projeto e está sendo. A gente está entregando esse projeto agora, já era para ter entregado, mas vai entregar semana que vem, se tudo der certo. E houve, enfim, é importante dizer que a construção original é de 43, nos anos 90 houve uma série de intervenções problemáticas e em 2012 o João Calafate foi chamado para desenvolver esse projeto e nos convidou para trabalhar em parceria com ele. Então, esse projeto é um projeto emblemático, embora pouco conhecido dentro dos cânones da arquitetura moderna que a gente conhece. É um projeto que está em Niterói, de 42, tem uma implantação radicalmente ortogonal e muito bem localizada, georreferenciada. É um projeto, pode passar, que lidou justamente nessa entrada, né, da arquitetura moderna e abrigou um programa ligado à ciência. Então isso é muito interessante. O Instituto Vital Brasil, na verdade, foi criado pelo cientista Vital Brasil, mineiro da campanha, em 1919, que veio a ser pai do arquiteto Álvaro Vital Brasil, que é um arquiteto muito interessante, não muito conhecido, pouco estudado, né? Pouco conhecido, de alguma maneira traduziu o caráter do programa de laboratórios, né? É um instituto que produz vacinas e soros,
num purismo radical, formal e um cuidado com as proporções, né, dessa fachada com relação ao elemento de circulação. É interessante pensar que esse edifício, construído em 43, em Niterói, ou seja, era um edifício que estava construído sozinho, ele era soberano, né? Só existia dessa dimensão, né, no entorno imediato. Hoje em dia a situação já é muito diferente. Essa aqui é a fachada norte. Interessante como ele cria essas perfurações sistemáticas e equidistantes uma da outra, de modo que a fachada vira quase que um plano abstrato, você não consegue dizer nem quantos andares tem esse edifício. Essa é a fachada sul, né, do outro lado do campo. E vamos explicar que a implantação é muito bem pensada. A fachada norte é a fachada que recebe pouca entrada de luz, a fachada sul já é um pano de vidro, onde os laboratórios foram localizados. Na verdade, a fachada norte é um grande corredor que tem uma proporção, um aspecto muito interessante que a gente vai ver depois. Na verdade, isso aqui é uma foto da construção, mas depois paredes foram dividindo o espaço de laboratórios da fachada sul e esse corredor da fachada norte, que na nossa visão detém quase todos os aspectos que hoje a gente chama de sustentabilidade, né, que foi uma preocupação do movimento moderno com relação ao conforto ambiental. Esse edifício, construído em 42, já tinha vários aspectos e dispositivos de filtragem de luz e de como usar a estratégia de implantação em prol da qualidade do espaço interior. E, de alguma maneira, essa é uma foto, uma imagem, um desenho aéreo, né, do que está hoje lá construído. Ao longo do tempo, o programa de laboratório do edifício principal foi de alguma maneira mudando o seu caráter programático, de arquitetônico. Então o Instituto optou por construir laboratórios menores na ala sul do seu campus, que é muito grande, e esse edifício foi de alguma maneira, da década de 40 até os dias atuais, mudando de programa lentamente. Foi virando um edifício administrativo e hoje se encontra num lugar meio híbrido. E além disso, dá para a gente ver que várias construções foram anexadas a esse prédio, e um pouco o grande desafio do projeto foi articular o que sai e o que vai ser colocado, né? Então criar um sistema de relações que vai dar as necessidades contemporâneas do prédio e de alguma maneira resgatar esse purismo, essas qualidades que ele tem. E em adição a isso, assim, o edifício ele era um protagonista, né? Um objeto autônomo e singular. À medida que o campus foi crescendo e outros edifícios foram sendo construídos, a gente entende que esse edifício sede ganha um papel de articulador dentro do campus, né? É o lugar onde as pessoas chegam, é o lugar onde elas passam para ir para outros lugares. Então foi nesse sentido que a gente tentou reinterpretar a função desse edifício. Isso é algumas imagens do que acontece hoje. Essa é uma farmácia popular construída no governo Garotinho, anos 90, que, enfim, por questões burocráticas e por falta de acessibilidade, ela foi literalmente colada ao edifício, inclusive tampando parte das perfurações da fachada norte. E é também o pilotis, né? Que a gente vê a ocupação quase que integral do pilotis. Isso não foi algo que aconteceu com o tempo. O Álvaro Vital Brasil projetou esse edifício assim, com pilares circulares, onde chegam alvenarias. E aí, assim, uma das operações principais dessa nossa intervenção é a demolição de 2 módulos estruturais da farmácia popular, que agora vai virar um núcleo acadêmico da UF, e a inserção dessa torre de circulações verticais por conta da normativa atual que faz com que isso seja necessário. Tem uma coisa interessante que o patrimônio, a Secretaria de Patrimônio de Niterói exigia a total demolição desse prédio, mas a gente defendeu muito fortemente que, como foi um edifício público, a gente gostaria de utilizar esse edifício. De alguma maneira isso se tornou um grande desafio do projeto, como articular a circulação, o edifício existente e o que a gente resguardou
desse edifício que foi anexado. Bom, então só assim, com o intuito de sistematizar um pouco, como é um projeto muito complexo, com muitas operações, só pontuar um pouco o que norteou esse projeto. Primeiro, a compatibilização e a aceitação do projeto que foi encomendado antes do projeto de revitalização e ampliação, que foi o nosso, que é o projeto de Museu e Cultura do Escritório Rua. O Pedro Rivera está aí. Então, através da demolição desses volumes que estão no piloti, a integração da ala sul com a ala norte do campus, a gente contou com o escritório do Burremax, que fez o projeto de paisagismo para a ala norte do campus. Enfim, o aproveitamento e transformação da estrutura da farmácia no núcleo acadêmico, circulação vertical e aí, muito importante, a criação de um terraço-jardim, que hoje em dia é usado como um espaço de equipamentos e que, na verdade, em função dessa nova característica do edifício de espaço administrativo e lugar aberto ao público, a gente achou que o terraço-jardim seria muito bom para potencializar isso tudo. Bom, não é imagem, ainda é difícil, mas é uma imagem dessa separação, né, da demolição desses dois módulos estruturais, então da relação que se cria entre esses três objetos, o núcleo acadêmico, a circulação vertical e o edifício sede, com o piloti vazado e o projeto de paisagismo do Burremax. Esse é um núcleo de circulação vertical, a gente procurou afastar ele um pouco do volume original. Essa é a parte cortada, né, do núcleo acadêmico, esse ato, né, entre os dois edifícios. A gente gosta muito de pensar isso como um sistema de relação entre três partes, a circulação, a sede, o LURA. E esse é o material que a gente designou para aplicar em quase todas as operações que a gente está fazendo no edifício. É uma chapa de metal extrudada que permite que a luz direta não incida nos ambientes interiores e, ao mesmo tempo, protege a fachada da chuva, conferindo, usando essa de filtro de luz que a gente mostrou anteriormente, que a gente gosta muito no projeto original. Aqui dá para ver um pouco a operação nesse edifício da farmácia, que a gente chama de núcleo acadêmico. Na verdade, só restaram pilares e vigas, as lajes foram recompostas, essa laje de cobertura. Foi a anexação de uma parede de concreto na fachada norte, com um rasgo entre pavimentos, conferindo a criação de um jardim para as salas de aula que se dão nesses espaços à esquerda. E uma imagem de como resultou a operação depois do nosso projeto, incluindo o projeto do Rua. De alguma maneira, o grande mote desse projeto como um todo para a instituição é transformar esse espaço num espaço de patrimônio, num espaço cultural para a cidade, para o Rio de Janeiro como um todo. Então, uma outra operação fundamental do projeto, que foi realizada na conversa com o Rua, o escritório Rua, foi o deslocamento da posição do elevador do projeto original, né, que no projeto original se localiza dessa forma e ficava de alguma maneira bem no eixo de entrada para o novo museu, e de alguma forma a gente utilizou essa modificação que foi combinada para de alguma maneira expandir esse corredor existente, que é uma das maiores potências do projeto, para a criação de uma área de convivência. De alguma maneira, através da escada principal, você poder avistar a ala sul como um todo. Esse é um corte que mostra um pouco, na verdade, a grande estratégia do projeto, que é a fachada norte, com os rasgos e uma proporção muito humana, né, desse corredor. De alguma maneira, podendo ser aproveitado para a instalação de ar-condicionado que a gente está utilizando. Originalmente era uma exaustão dos laboratórios. E de alguma maneira essa é uma imagem que mostra nossa intervenção. A gente retirou tudo que é alvenaria do projeto e está trazendo também o alumínio e o vidro. Então, de alguma maneira traz a ideia da reflexão,
e de alguma maneira a criação de uma outra condição na ala direita, no corredor. E uma coisa que sempre esteve na nossa cabeça foi o quanto esse edifício era moderno no sentido tecnológico, no sentido dos materiais de construção, dos elementos construtivos estarem aparentes. Então, nosso projeto designa uma área central de rebaixo, onde ficam os ar-condicionados, as instalações correm todas nos pilares de águas pluviais, lógica, telefonia e elétrica. Aquele a parede do corredor, que para dentro das salas administrativas tem prateleiras para servir de suporte para o espaço de trabalho, e isso é mais ou menos o... Bom, mais rápido, só fazer referência ao... A gente criou 2 pátios no terceiro pavimento que conectam o interior do edifício com esse espaço paisagístico que é o Terraço Jardim. No corte a gente vê bem essa ligação entre os espaços internos e externos. Essa é a chegada do Terraço Jardim. Bom, o último projeto, rapidinho. Acabou já? Então, esse foi, como eu disse, o projeto pro acervo da Casa de Rui Barbosa, o concurso que a gente saiu vencedor no final do ano passado. A área construída mais ou menos de 2.000 metros quadrados. Essa é a visão aérea. Isso aqui é a Casa de Rui Barbosa, vocês devem conhecer, São Clemente. Eles têm todo esse terreno que se alonga até o início da Rua Assunção, que está chegando lá em cima. Então, aqui é a Rua Assunção, que acaba abruptamente no início do lote do que eles chamam de edifício de sede, que é esse edifício aqui. Coincidentemente parece com o Tal Brasil, né? Mas não é não. Essa aqui é a casa original e o jardim da fundação. O terreno do concurso é esse aqui marcado em vermelho. Então, assim, a primeira coisa que a gente entendeu quando visitou o terreno e quando se debruçou um pouco sobre os temas do concurso era que esse final de rua não era possível. A Rua Assunção é uma rua viva, cheia de coisas acontecendo, as pessoas usam a rua e ela acaba nesse muro cego, com estacionamento, uma coisa esquisitíssima. E esse terreno aqui, onde tem 3 casas hoje em dia, é o terreno designado para o concurso. Aí é mais ou menos a divisão do lote, né, que foi remembrado. Aí, já falando um pouco da nossa proposta, como eu disse, a primeira preocupação foi de dar qualidade a esse final de rua. Então a gente recua o limite da Rua Assunção até o limite do lote do edifício do acervo, antes ela estava aqui, e cria uma espécie de praça que faz uma transição mais interessante entre o espaço da rua e o espaço da fundação. De alguma maneira, essa estratégia de usar elementos, 2 lâminas muito ortogonais, resolve o problema da geometria do terreno, que é uma anexação de 3 casas, que foi o grande desafio do projeto, na nossa visão. E a gente procurou deixar a maior parte da área permeável para frente do terreno, justamente para dar mais, para qualificar mais, ampliar mais esse espaço da praça. E também para liberar um pouco a copa dessa árvore muito característica do sítio que existe lá hoje. Bom, isso já é uma maquete que a gente fez depois do resultado do concurso. Aqui é o que a gente chama de pavilhão de exposições, que era um programa também demandado pela fundação, e ali as lâminas onde é o edifício acervo. Essa passarela é um elemento muito importante. A maioria das propostas do concurso colocou essa passarela atrás desse núcleo de circulação vertical, ou seja, você não ocultaram ela ali por trás. E a gente desde o início quis muito que isso ficasse à vista, assim, que essa única conexão física entre os 2 edifícios se tornasse visível a partir da rua. Então esses elementos de circulação, né, que são marcados por esses elementos de brisa vertical, que a gente marca, de alguma maneira traz a escala da rua para o edifício. É um edifício acervo que é totalmente fechado, não tem a necessidade de entrada de luz interna,
poderia muito bem ser um edifício autônomo, isolado, com nenhuma relação com a rua, e através da criação da praça e desse elemento que tem a escala do pedestre, a gente buscou fazer com que ele se integrasse ao máximo ao conjunto edificado e a cidade. E aí, assim, uma operação que norteou a nossa proposta foi a criação de uma espécie de embasamento de concreto moldado em loco. Logo, seria possível adaptar essas lâminas rígidas que vêm se apoiar sobre essa base a um terreno totalmente não convencional. Então, a estrutura de concreto moldado em loco faz essa articulação e prepara o terreno para receber essas duas lâminas que tem uma operação mais tectônica, assim, a estrutura metálica separada dos painéis de vedação e que onde ficam guardados o acervo. A torre de circulação vertical também é de concreto moldado em loco e faz o contraventamento entre essas duas lâminas. Esse é mais ou menos o programa. No térreo, a recepção de documentos, primeiro pavimento, preservação e os 3 andares superiores de acervo, com o detalhe de que o primeiro pavimento teria que, segundo o edital, teria que ser conversível em espaço de acervo. Então, por isso que ele segue a mesma lógica construtiva dos andares acima dele. Nessa planta de térreo dá para ver que esse elemento de circulação vertical está no centro do terreno, de alguma maneira minimiza as áreas de circulação e perda de área no terreno. E a estratégia de criação da praça recuando a entrada de carros até o limite do nosso terreno, do anexo, de alguma maneira dá para a gente ver que a estratégia da própria sala de exposição é de gerar continuidade e pertencimento dessa área de fundos com a área de fundo da rua. A imagem da sala de exposição. Essa planta do primeiro pavimento dá para ver quando o momento que a passarela adentra o edifício original, sede, através da sala de leitura. Os edifícios tipo, na verdade, é uma planta que a gente quis ao máximo que fosse funcional para a recepção das passarelas, das estantes deslizantes. Acho que isso é um mínimo de uma imagem do espaço interno. E um detalhe do fechamento, do painel de vedação, com isolamento acústico. A ideia era criar um vidro perpendicular ao plano da fachada, que serviria como uma espécie de junta entre os painéis, trazendo luz natural para os espaços de acervo. Os espaços de acervo têm uma peculiaridade que não pode ter incidência de luz direta. Então a espessura dessa parede faria com que a luz entrasse difusa nesses espaços. Isso já está sendo trabalhado. Então agora a gente está nesse momento assim, de se aproximar mais do edifício. Acabamos de entregar o estudo preliminar revisado, começamos um anteprojeto e a gente está nesse momento de se aproximar, entender melhor a materialidade desse edifício e trabalhar tecnicamente para que ele corresponda às nossas expectativas.